Hoje eu estou muito contente de estar aqui, né, com o Richard, um grande amigo e profissional, expoente, referência no seu ramo de atuação, que ele vai contar um pouquinho para vocês depois. E mais ainda conhecendo esse novo projeto dele, que é a Dimuno, essa clínica que ficou fantástica, lindíssima, uma clínica que engloba diversos profissionais da maior competência possível e enfim, a gente vai estar aqui hoje batendo um papo sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre hábitos de vida. A gente vai tentar explorar um pouquinho toda a expertise, esse background do Richard na área da doença inflamatória intestinal, e vai ser um papo muito legal e muito enriquecedor. Então, Richard, gostaria que tu te apresentasse aí, falasse um pouquinho de ti, né, pra gente começar esse Obrigado, Michael. Obrigado, Academia do Moinhos, né, por estar aqui na Dimuno, fazendo esse bate-papo que já faz um tempo que a gente tem combinado de fazer, porque eu sou uma pessoa que valorizo muito a atividade física. Acho que a atividade física é a mola propulsora para todos nós, e sem ela a gente não vai muito longe. Deixa eu me apresentar. Eu sou médico, gastroenterologista, fiz a minha formação aqui em Porto Alegre, na Fundação, que é uma universidade federal, depois minha residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fiz endoscopia, e já faz bastante tempo que eu me dedico para a área de doenças intestinais inflamatórias, que são aquelas doenças que acometem o aparelho digestivo de uma forma gerando inflamação, podendo inflamar desde a boca até o ânus, certo? São duas doenças básicas, a doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que são doenças bastante graves e que necessitam um tratamento muito individualizado de cada paciente, tanto do ponto de vista medicamentoso, ponto de vista nutricional e no ponto de vista também de ganho de massa muscular, porque isso já tem mostrado nos estudos benefícios no que diz respeito à inflamação desses pacientes. E aqui na clínica, agora esse projeto é um projeto bem novo que vocês estão visitando aqui, uma clínica multidisciplinar para o tratamento não só de doenças intestinais inflamatórias, mas também de doenças imunomediadas. As doenças inflamatórias acometem o aparelho digestivo, mas elas têm manifestações em outros setores, em outros órgãos, como articulações, como coluna, articulação da coluna. Tem manifestações na pele também, com doenças graves de pele, como psoríase, como dermatite atópica, e nós chamamos isso de manifestações extraintestinais. É por isso que os nossos pacientes necessitam uma visão multidisciplinar, não só do gastro, mas do coloprocto, do dermato, do reumato, da nutri e também do educador físico, que é uma coisa que cada vez mais eu tento trazer para dentro do meu consultório e orientar os meus pacientes. Michael, isso vai ser um bate-papo, um bate-bola, não é? Vou falar algumas coisas minhas aqui, mas eu quero também te explorar, porque o Michael, ele é meu personal, meu amigo, e além de ser tecnicamente um cara incrível, entende? Em que nos últimos anos aí eu tive um ganho expressivo do ponto de vista muscular, de condicionamento. O Michael é um cientista. O Michael estuda a fisiologia do exercício, estuda os mecanismos pelos quais as coisas acontecem no nosso corpo e como a gente deve fazer para que isso seja mais adequado. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, assim, sobre os benefícios da atividade física, no sentido geral, certo? E aí depois a gente vai pincelando. A gente vai pincelar. Então, assim, Richard, primeira coisa, assim, que a gente busca, o que a gente busca na nossa vida? A gente busca viver mais, né, e viver melhor. Então, eu acho que o principal benefício que a atividade física te traz é isso. É a garantia, né, de que tu vai viver mais por mais tempo e melhor por mais tempo. Isso não é o Michael que está dizendo, isso são inúmeros estudos, inúmeros estudos prospectivos, meta-análises robustas, né, que já exploraram e já trouxeram esses dados. Inclusive, eu estava lendo um estudo que saiu em 2021 agora,
e uma meta-análise de estudos prognósticos que trouxe para nós, né, algo que a gente já sabia, mas ela quantificou que a pessoa que faz atividade de força, por exemplo, que é o treino de resistência, ela tem 15% de menos chances de mortalidade por todas as causas do que uma pessoa que não faz. E mais ainda, esse mesmo estudo avaliou a causa-morte por doenças do sistema, relacionadas ao sistema cardiovascular. Este dado foi mais impactante ainda, Richard. Então, pessoas que treinam força têm 19% menos chances de morrer por doenças que acometem o sistema cardiovascular. Então, se a gente for... Isso é um número muito expressivo, porque se for pensar, é 19 de 100, né? Então, a gente tem que ter isso internalizado e saber que hoje em dia, com o avanço da ciência, sobre a atividade física, que é algo novo, né? Que é algo inevitável. Então a gente não pode deixar de fazer atividade física, não pode deixar de treinar, é remédio, né? E é importante a gente diferenciar algumas coisas, alguns termos que a gente fala, às vezes, e na ciência e até para respostas fisiológicas, diferencia. Atividade física é diferente de exercício físico, que é diferente de treinamento físico. Então, atividade física é tudo aquilo que gera movimento muscular e gasto energético, num sentido mais amplo. Levantar de uma cadeira é uma atividade física, escovar os dentes é uma atividade física, ok? Já o exercício físico é uma sessão de exercício físico sistematizado. Ok? Então é uma sessão. O treinamento físico são várias sessões de exercício físico. Por que eu digo isso? Porque para algumas doenças, para algumas respostas fisiológicas, tanto do sistema digestivo quanto do sistema cardiorrespiratório, como diversos outros sistemas, às vezes uma sessão de exercício é prejudicial. Se você fizer uma sessão de exercício hoje, provavelmente quando você acabar essa sessão de exercício, você vai estar talvez fadigado, talvez mais inflamado, né? Talvez com um processo inflamatório um pouquinho... um jogador de futebol de final de semana. Exatamente. No entanto, se a gente fizer isso com frequência, de uma forma sistematizada, a decorrência desses processos vão gerar benefícios. Então, por isso que é importante a gente, neste início já de bate-papo, conseguir um pouquinho conceituar esses termos para que a gente consiga, né, com o andar do nosso bate-papo aqui, poder ir utilizando eles da maneira correta. Deixa eu aproveitar um gancho já, tá? E tu falaste do benefício da atividade de força, musculação, certo? Na diminuição do risco cardiovascular. Sim. Ok? Eu queria que tu definisse bem para nós, assim, porque a ideia que se tinha antigamente é que o que gerava maior benefício cardiovascular era o treinamento não de força, mas o treinamento aeróbico, de caminhada, de corrida, de natação. Existe alguma diferença entre essas duas modalidades? E essa questão assim, se pensava, o treinamento de força, de musculação, pode, quem sabe, até fazer mal para o coração, porque, né, existiam essas ideias, né? Existiam, Richard, existiam. E ainda existem até hoje. E a literatura hoje ainda é um pouco confusa, né? O que a gente sabe e o que é consolidado é que ambos trazem benefícios para o sistema cardiovascular, ok? Eu diria que para o sistema cardiovascular específico, se a gente for pegar isso como um resultado fisiológico individual e isolado, eu acho que o aeróbico ainda é... O aeróbico ainda é um corrida, pouquinho... caminhada. Se a gente for pensar só nisso, né? Esquece a questão neuromuscular, esquece envelhecimento, esquece todo o resto. Se for pensar só em ganhos cardiovasculares, o exercício aeróbico ainda é. E o porquê? Eu não sei se... Eu posso dar uma explicação fisiológica um pouquinho mais... Porque eu tive um professor, e essa frase ele usava no mestrado, que ele dizia assim: a gente é tão saudável quanto os nossos vasos. Tá?
E por que eu digo isso? Porque a origem de toda a doença cardiovascular, ela se origina dentro das nossas artérias. Ela não começa no coração. Então, a origem da grande parte das... que é através da formação de placa, né, aterosclerótica, que é através da baixa capacidade do nosso vaso se dilatar, complacência, né? E o exercício aeróbico é o exercício que nos permite melhorar a complacência vascular, né, de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque ao realizar o exercício aeróbico, que é um exercício moderado e de contínua, né? Então é um exercício que você está ali fazendo de forma contínua, diferente da musculação, que você tem pico de força, desce. Ao realizar esse exercício, a gente aumenta o estresse desalhamento, que é o atrito do sangue, né, na parede do nosso vaso. Então acontece esse atrito, e através desse atrito, o nosso organismo libera uma substância chamada óxido nítrico, ok? E essa substância óxido nítrico é uma substância vasoativa, ela tem o poder de relaxar os nossos vasos. Um vasodilatador. Um vasodilatador. E além disso, ela tem outras funções que eu até acredito, e aí na minha opinião, são até mais importantes que a sua capacidade de vasodilatar as nossas artérias, que é a função antiaderente. Então, o óxido nítrico é uma substância que dificulta ou impossibilita ou previne, né, que a gente tenha aderência na parede dos nossos vasos, ou seja, que moléculas de colesterol que se transformam em moléculas espumosas através da ação de radicais livres, elas se grudem e se solidifiquem nas paredes dos nossos vasos, né, reduzindo o nosso lúmen vascular, né, que no futuro pode vir a cometer a doença cardiovascular. Isso, e não só a doença cardiovascular, mas a doença cerebrovascular. Perfeito. Esses pacientes que têm obstruções contínuas desses vasos, eles podem ter AVC, que é a obstrução, né, o AVC isquêmico ou hemorrágico, e ainda mais, pequenas obstruções vasculares vão levando a tão temida doença de Alzheimer, né? A demência de Alzheimer. Então, tu vê, a gente está falando agora, além do benefício da atividade física na questão cardiovascular, mas a gente já está falando na questão cerebrovascular. Perfeito, né? É isso aí, perfeito. Mas, e aí eu quero complementar tua pergunta, né, relacionada ao treinamento de força. A gente não pode... Eu acho assim, ó, se hoje me perguntassem, Michael, tu tem 2 treinos para escolher, tu não pode fazer os 2, tu tem 2. Eu escolheria o treinamento de força para a minha longevidade, para a minha, né, para alcançar uma velhice saudável. E eu explico por quê, Richard. Primeiro de tudo, né, por uma questão funcional. Tá? O que acontece? Ao envelhecermos, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo uma quantidade de neurônios motores. Estima-se que aos 25 aos 60 anos a gente perca em torno de 25% dos nossos neurônios motores. Puxa! Tá? Após os 60 anos, essa estimativa passa para 50%. Então a gente perde quantidade de neurônios motores. Okay? O neurônio motor é aquele que vai enviar um sinal para o músculo se contrair. Perfeito. Então, no momento em que eu perco o neurônio motor, eu perco capacidade de contração. De contração, perfeito. Exatamente isso. Obrigado pela explicação, Richard. Então, assim, ó, a gente perde quantidade de neurônios motores. Com isso, você já está perdendo capacidade contrátil muscular, né? E ao perder a quantidade, a gente perde funcionalidade desses neurônios motores. Ou seja, vou fazer um adendo aqui. Nós somos formados basicamente por 2 tipos de fibras musculares. Então, nós temos dentro do nosso corpo as fibras do tipo 1, que são fibras de contração lenta, né? Fibras que são responsáveis por movimentos contínuos, de média e longa duração, mas fibras lentas. E temos as fibras do tipo 2, que são fibras de contração rápida, fibras de potência, fibras de força. Ok? Então, ao perdermos esta quantidade de neurônios motores,
Os que sobram, que já são 50% a menos, eles perdem funcionalidade. E eles inervam predominantemente as fibras de contração lenta. Ou seja, a gente fica com uma capacidade reduzida de produzir força e de produzir força com velocidade. Por isso, Richard, que a gente vê muitos idosos conseguindo caminhar longas distâncias sem dificuldade. Mas se nós pedirmos para essa mesma população caminhar de forma rápida, correr, dar um pique de 50 metros, eles já não conseguem. Porque isso exige treinamento. E a única coisa que vai te dar isso é o treinamento de força. O aeróbico não te dá isso. Então, o treinamento de força te dá qualidade de vida. É por isso que às vezes os pacientes, a gente pergunta, o senhor faz atividade física? Sim, eu caminho. Perfeito. Não adianta, né? Caminhar, eu acho que é bom, ótimo, mas tende a haver um complemento de um treinamento de força, né? E ainda aproveitando esse caminho, tá? Muitos pacientes dizem assim também, por exemplo, uma coisa que é febre agora, eu jogo beach tênis, faz atividade física, eu jogo beach tênis, ou eu jogo um futebolzinho, ou eu jogo um vôlei, e a minha sensação que, sim, maravilha, ótimo, jogar um beach tênis, ótimo, tu vai interagir com outras pessoas, tu vai fazer um treino de resistência bom, mas não dispensa, eu acho, né, Michael, o treinamento de força regular, por pelo menos aí 3 vezes por semana. Às vezes o paciente diz assim, doutor, eu faço pilates. Ótimo, pilates é maravilhoso, mas faço musculação também. Perfeito. Faz musculação. Porque, por exemplo, o beach tênis, tu faz movimentos repetitivos com a mesma articulação, não é? Perfeito. Que se tu bobear, daqui a pouco tu tá com lesão e tu tá desenvolvendo mais um lado do corpo, não é essa a questão? Perfeito, Richard. E o que a gente tem que tentar passar é que para que as pessoas possam jogar o beach tênis, elas precisam fazer a musculação. Porque ao realizar algum esporte, ou ao realizar alguma atividade na nossa casa, por exemplo, subir a escada da nossa casa, brincar com o cachorro, essas atividades todas nós realizamos de forma quase que inconsciente, quase que automática. Então você não está pensando para fazer elas. Então, elas, na verdade, são o resultado do treinamento que tu deveria ter feito. Se você está fazendo ela sem um treinamento adequado, a chance de lesão, a chance de tu te machucar, a chance de desenvolver N fatores é grande, né? Então, e aí te machuca, tu acaba diminuindo a atividade física, se tu não tá com uma dieta adequada, tu ganha peso, tu engorda, e aí se tu tá gordo, tu tem mais dificuldade de fazer atividade física, é um caminho sem volta, né? E eu acho que agora nós falamos de beach tênis, interações, a capacidade do idoso ter força e poder ir para a rua, ir para o sol, ir passear. E eu me lembrei de um estudo muito interessante dos veteranos americanos, um estudo de longuíssimo prazo, não sei se tu te lembra desse estudo de longo prazo, onde os pesquisadores acompanharam muitas pessoas nos Estados Unidos, certo? Para entender o que fazia diferença na vida das pessoas em termos de longevidade. Interessante. E aí, o que os caras identificaram? Avaliaram lá diabetes, tabagismo, N situações de doenças, hipercolesterolemia. E sabe qual foi a conclusão do estudo? O que mudou nas pessoas no longo prazo? Mudou a capacidade das pessoas interagirem com as outras, das pessoas serem felizes, das pessoas conseguirem sair à rua, as pessoas que tinham mais capacidade psíquica adequada, onde tinham amigos, participavam de grupos de dança, essas pessoas tinham uma longevidade maior. E isso tem tudo a ver com a atividade física. Se tu não te exercita, se tu não tem massa muscular para te levantar, para fazer uma caminhada,
para passear, tu te enclausura dentro de casa. Perfeito. E aí tu não interage, tu não vê o sol, e aí vem ansiedade, depressão, obesidade, hipotonia muscular, e aí É um caminho sem volta. é um caminho sem volta. Né? E aí, Richard, também, esses esportes, como tu citaste, o beach tênis, pádel, futebol de fim de semana, esses esportes, eles têm o poder de ter de gerar essa socialização. Só que as pessoas precisam, e a gente não demoniza e nem proíbe, Claro. inclusive estimula, né? Só que as pessoas precisam estar preparadas para realizar esse tipo de atividade. Você não pode sair do zero e na outra semana tá jogando 3 vezes de beach tênis numa areia fofa com movimentos explosivos de salto, potência, ou um futebol só no domingo, aquele indivíduo que é sobrepeso, que super atrofiado, com uma barriguinha. Não tem, isso é uma bomba relógio que vai estourar. Bomba relógio. É uma bomba relógio. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Falando agora no músculo como uma usina, certo? Existem já conceitos bem atuais de que o benefício da atividade física extrapola a questão de diminuição de complacência vascular, produção de óxido nítrico para melhorar todas essas questões que tu falaste, mas colocando o músculo como uma usina formadora de hormônios. Sim. Né? GH, cortisol, que são hormônios extremamente benéficos para o nosso corpo, para vários órgãos, coração, cérebro, inclusive intestino, que é o foco maior da nossa clínica aqui. O que tu me diz, Michael, dessa função muscular? Hoje já se sabe, né, que primeiro que o tecido muscular é o maior tecido e maior órgão do nosso corpo. Então, e se sabe que ele é um órgão endócrino, né? Ele libera o próprio tecido muscular, ele libera algumas substâncias, alguns hormônios, dentre eles a adiponexina, que é uma substância que ajuda a regular a sensibilidade à insulina, né? Super importante para indivíduos diabéticos, uma série de coisas. Mas ele também estimula, né, a produção de GH, produção de testosterona, que eu digo que é o elixir da nossa juventude, né, gente? Então a gente conseguir manter esses níveis bons em níveis adequados por mais tempo é o que vai levar a gente a ter uma velhice saudável e com uma funcionalidade adequada, e o exercício físico é um potente catalisador disso. Quando tu comprime o músculo, parece que tu tá comprimindo, espremendo os hormônios para entrar na circulação. Por isso, a importância do tão maldito treino de perna, né? Dia de treino de perna é um inferno, mas é o maior músculo do corpo humano, né? É o maior músculo do corpo humano, né? E é o treino... O quadríceps, um dos maiores. Que é o treino, né, Richard? Quando bem feito, bem executado, sem dúvida nenhuma, tem que ser o treino mais extenuante. Um agachamento, quando bem feito, você está recrutando ali quase que 90% da musculatura do seu corpo. Então, você imagina a quantidade de sistemas e quantidade de conexões neurais que você está fazendo e treinando e adaptando naquele movimento ali. É algo fantástico. É fantástico. E eu acho que a atividade física tem um efeito, assim, psicológico muito intenso também, né? Aquela sensação, assim, de tu sai do treino, mas eu tô me sentindo melhor, né? Às vezes pode ser a questão, assim, eu tenho a sensação de dever cumprido, mas, sabe, eu que faço atividade física há muito tempo e eu faço de forma regular, né? Isso é um outro tema que a gente tem que lidar, né? Como fazer atividade física de forma regular, né? Eu percebo, Michael, que para mim é um antidepressivo. É um antidepressivo. Se eu não faço atividade física, né, em dias seguidos por questões, a minha parte emocional ela muda. E aí eu vou treinar e eu me sinto melhor, entende? Mesmo que eu esteja cansado, porque acontece? Tu para de treinar, tu te sente mais para baixo, tu te sente mais cansado e tu sente mais dificuldade em voltar a treinar.
Mas aí que tá, tu tem que entender a atividade física como remédio. Eu digo para meus pacientes, quando chega na hora do remédio, tu diz, eu não tô com vontade. Não, porque é remédio, tem que tomar remédio. Então, tem que ir lá. E outra coisa que eu digo, até a gente estava conversando agora com a colega aqui fora, né, que vai ser tua aluna, logo eu tô empurrando ela para ti, que é a minha amiga, minha sócia aqui da Edmundo, que é a Cristina Flores. Tu não pode colocar atividade física na tua vida como é que eu vou te dizer, mais uma coisinha que tu vai fazer. Não pode. Porque ela vai ser a primeira coisinha a ser retirada quando o dia estiver cheio. A atividade física, a meu ver, ela tem que ser posicionada no momento que é o momento dela e acabou. Mas eu tenho reunião, vou cancelar isso. Não, aqui não mexe. Aqui não mexe. Perfeito. E aí os pacientes dizem, mas eu não tenho tempo. Ótimo! Outra coisa que eu gosto de dizer para os pacientes, tu pode me convencer, e tu me convenceu, realmente tu não tem tempo, tu pode convencer toda a tua família, tu teu cardiologista, tu pode convencer a ti mesmo. Mas sabe quem é que tu não vai convencer? Ao teu corpo. Perfeito. Porque ali na frente ele vai te cobrar. Não tem jeito. A notinha promissória, ela vem, ela acontece, né? Então... tu sabe, Richard, que eu tenho algumas analogias, assim, a gente precisa encarar a atividade física como uma poupança. Atividade física é poupança, tá? E existe um gap na nossa vida, que é no final da nossa adolescência, ou no início da nossa adolescência, até lá os 40, 50 anos, onde a gente tem que engordar a nossa poupança. E isso existe de fato. Você vai botando a moedinha do músculo ali, a moedinha da atividade física, para quando você chegar lá na sua velhice, ou numa idade um pouco mais avançada, você poder gastar mais ou gastar menos. Então, indivíduos que não pouparam nada ao longo da sua vida, financeiramente, quando chega na velhice, tem que continuar trabalhando, né, mais para poder sobreviver. Então, se você manteve uma vida regrada, uma vida de atividade física, uma vida de exercício e de treinamento físico, quando você chegar na sua velhice, na sua idade mais velha, enfim, você vai precisar de menos esforço, você vai ter menos dificuldade para viver uma vida. Então, a atividade física é poupança. Você pode, sim, o termo que a gente usa de ter uma reserva muscular, isso é de fato verídico. Você faz uma reserva muscular ao longo da vida. Isso é possível. E assim, alguma dica para que a pessoa consiga ter regularidade, para que a pessoa consiga iniciar uma atividade física e perdurar? Acho que a primeira de todas, né, Richard? Porque, desculpa, tu é um cara que tem quantos anos aí na praça, no mercado? Quantos alunos tu atendes por dia? Quantos modelos de alunos que perduram e quantos modelos de alunos que não perduram? Então, tu é um cara que conhece, né, Michael? Qual é a melhor saída, qual é a melhor receita? Eu acho que assim, Richard, a primeira dica e o principal é a gente, e aí eu me coloco como profissional, é entender que você levantar do sofá e para começar e ir fazer uma atividade física é muito mais difícil do que parece para quem não faz. E envolve às vezes muitas questões. Mas como tu mesmo disseste, a gente tem que entender que isso é inegociável, né? É inegociável. Então, pessoas que geralmente me procuram, às vezes você conhece o perfil, né? As pessoas me procuram, às vezes sentam na minha frente, na minha mesa lá, a gente faz uma anamnese. Michael, eu tô começando hoje. Tá, tudo bem, quantas vezes você quer fazer por semana? Eu quero fazer 6 vezes por semana. Você não vai fazer. Não vamos começar a fazer 6 vezes por semana, porque não vai acontecer. Então, a primeira coisa é, comece com doses e com metas que você irá cumprir. E também tem um outro médico, pai de um amigo meu também, que começou a estudar longevidade há muito tempo atrás, que ele tem um jargão que ele pergunta assim, você já tomou seu remédio do dia, seu primeiro remédio do dia? E o primeiro remédio do dia dele é a atividade física, né? Não sei se posso falar o nome, claro. Que é o Minuse Pai.
Então, é algo que você tem que... É o que tu falaste. Eu acho que a tua maneira de abordar teus pacientes está perfeita. Se todos os médicos pensassem e fizessem como você, eu acho que a gente teria uma população muito mais ativa, com muito mais doença. E a dica principal é essa, é começar, saber achar um horário específico, saber que se você tem 15 minutos, esses 15 minutos são muito importantes. Você não precisa começar com 5 vezes na semana, fazendo 1 hora todo dia. Se você tem 15 minutos na semana, comece com 15 minutos na semana. Se você tem 30, faça 30. E assim nós vamos progredindo. Às vezes as pessoas têm a ideia de que, eu tenho um pouquinho de tempo, não vou fazer porque não adianta. Adianta. Treino, força, aí vai mais um dado fisiológico, tá, Richard? Ganho de força é um ganho neural. Então, esses ganhos neurais, de uma sessão para outra, a gente já evoluiu. Então, o treino que você fez hoje já te deixou mais forte para o teu próximo treino. Você já ensinou o teu corpo a recrutar mais unidades motoras, a usar aquele músculo de maneira diferente, já ensinou a enviar o sinal elétrico de uma maneira mais específica, então você já melhorou. Então, seja qual for o tempo, o local, ou a qualidade da atividade física ou do exercício físico que você tenha para fazer, faça. O melhor exercício é aquele que é feito. Então, começar com poucas vezes na semana, digamos 2 vezes por semana. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, devagarinho, e tentar evoluir. Uma coisa que eu percebi muito clara na minha vida é que quando eu treinava 2 vezes por semana, eu ia muito, assim, de forma obrigada. Parecia que era, assim, só para cumprir. Quando eu aumentei para 3 vezes por semana, me deu vontade de fazer 4. Perfeito. Entende? Isso foi uma coisa muito clara na minha vida, assim, né? Isso tem alguma lógica? Tem, Richard, tem. Por quê, tá? Embora nós tenhamos ganhos de uma sessão para outra, que são ganhos neuromusculares, os ganhos morfológicos e fisiológicos se dão, né? A gente tem ali, não é um número mágico, não é uma receita de bolo, mas com no mínimo 3 vezes por semana a partir do 4º mês de treinamento. Então, para a pessoa que quer, às vezes, ter um ganho estético, tu ir 2 vezes por semana talvez não ajude. Então, e isso motiva, porque você vai sentindo os benefícios, você vai sentindo os ganhos e quer provar mais daquilo, né? Então, eu acho que o principal fator é esse. Muito interessante. E é legal porque tu começa a fazer atividade física e tu começa a te motivar para comer melhor, né? É uma coisa que uma vai puxando a outra. Se tu não tá fazendo atividade física, tu já tá mais largado, tu já come lá um doce, não sei o que, bebe mais. Mas a atividade física, ela te mobiliza nesse sentido, né, Maicon? A atividade física, ela gera hormônios que envolvem questões que modificam o seu mapeamento cerebral ali. Então envolve estresse, envolve sensação de prazer com a dopamina, serotonina, uma série de coisas que vão modificar mesmo a tua percepção sobre aquele momento. Tu sabe que existe uma determinação na Inglaterra do Serviço Público de Saúde lá, que os pacientes que estão ansiosos e deprimidos, eles não recebem antidepressivo e ansiolíticos antes de serem colocados em atividades físicas regulares. Isso faz com que haja uma diminuição muito significativa das prescrições dessas medicações. Sensacional. Eu acho que esse é um caminho, inclusive, para redução de gastos públicos, né? É o principal caminho. E isso é pouco tratado, sabe? Tem algumas pessoas falando bastante, um colega que eu gosto muito, que tem falado muito sobre atividade física, sobre longevidade, é o Dr. Fernando Bastos, um amigo meu, entende? E ele tem batido nessa tecla da importância de te alimentar bem, de tu te exercitar, e isso como prevenção de doenças, certo? E eu acho que nós, médicos tradicionais, a gente trata pouco disso, entende? Eu acho que a gente fala pouco disso, eu acho que a gente fala muito de diagnóstico e de tratamento medicamentoso, de exame radiológico, endoscópico, no meu caso, mas a gente gasta muito pouco tempo
batendo nessa tecla e dando importância. Sabe que eu tenho 52 anos, então já tenho alguns anos de praia, e tenho muitos pacientes que são muito próximos meus, assim, e tem outra ideia, assim, o paciente que vem me pedir minha opinião, ele vem pedir minha opinião, então eu vou dar a minha opinião para ele, certo? Então eu tenho muita tranquilidade de dizer para ele, cara, tu tá gordo, tu tem que emagrecer, porque nesse momento eu posso estar até fazendo com que ele se sinta... Mas eu tô contribuindo, eu tô tocando num ponto importante para ele. Eu tô dizendo para ele que ele vai morrer se ele não fizer alguma coisa na vida dele. Às vezes o cara veio com outra coisa, entende? Tá com uma diarreia que não tem mais nada com pastel. E eu digo, não, cara, nós temos que abordar isso aqui. Isso vai mudar a tua vida. E isso muda a vida das pessoas. Quando tu começa a te alimentar bem, quando tu emagrece, tu diminui o risco de diabetes, hipertensão, dislipidemia. E hoje, assim, falando um pouquinho no meu jabá, né? Já existem muitos estudos mostrando uma conexão direta de atividade física com diminuição do processo inflamatório intestinal. A doença intestinal inflamatória é uma doença onde o sistema imunológico enlouquece e, ao invés de te defender contra agentes externos, ele começa a agredir o teu aparelho digestivo. É uma doença autoimune, certo? E a atividade física, já existem vários estudos mostrando que existe um benefício direto no controle da inflamação e, melhor ainda, os pacientes acometidos com essa doença, eles têm muita apatia, muita astenia, entende? Muita fadiga. Fadiga hoje é um capítulo à parte na doença intestinal inflamatória. Ela tem relação a várias coisas, algumas questões relacionadas a deficiências de vitaminas, o próprio processo inflamatório, quando está em atividade, gera fadiga, gera cansaço no paciente, mas isso também pode ser gerada, a fadiga, por ansiedade, por depressão, e a atividade física tem uma atuação direta nestas coisas. E a atividade física dos nossos pacientes, além de atuar no controle da inflamação, certo? Eles atuam nesse sentido, melhorando a autoestima das pessoas, fazendo com que as pessoas se alimentem melhor, e isso é tudo de bom, né? Perfeito, Richard. E eu não sei, até a pergunta que eu gostaria de te fazer, assim, talvez para Nutri, mas acho que tu deve ter essa informação. Vocês indicam algum tipo de suplementação para esses pacientes, para associar a atividade física? Como que funciona? A parte nutricional para os nossos pacientes com doença intestinal inflamatória é essencial. Muito legal. É como o tratamento medicamentoso. Hoje nós sabemos que alguns alimentos eles estão relacionados à potencialização, ao aumento da atividade inflamatória. E que alimentos são esses? Não é glúten e lactose, tá? Existe uma febre, glúten inflamatório, lactose inflamatório. Não existe nenhuma evidência científica nesse sentido. Nenhuma evidência científica. Mas a gente sabe que os ditos alimentos ultraprocessados, esses alimentos, eles têm uma relação direta com o processo inflamatório intestinal. E já existem estudos mostrando que pacientes assim, que estão em remissão endoscópica, sem inflamação nenhuma, expostos a alimentos ultraprocessados, depois de pouco tempo, já começa um aumento de atividade inflamatória no intestino desses pacientes. Interessante. Então a nutrição é essencial. O meu paciente, aqui na clínica, por exemplo, tem 2 nutricionistas maravilhosas que atendem os nossos pacientes. Então, o meu paciente, ele precisa ter o diagnóstico, ele precisa iniciar o tratamento medicamentoso, mas ele precisa estar condicionado do ponto de vista nutricional para que as coisas caminhem de uma forma bem paralela. Do ponto de vista de suplementação, eu acho que a suplementação, pensando em atividade física, é a mesma suplementação que se indica para pessoas normais. Embora, é claro, esses nossos pacientes, muitas vezes, eles estão desnutridos, eles estão com uma deficiência enzimática de vitamina específica, que a gente tem que atuar, né? E aí, Michael, eu te devolvo a pergunta.
Vamos falar um pouquinho, não sei se a gente está um tempão já aqui, mas vamos falar um pouquinho mais, até para fechar nossa conversa, e eu acho que a gente pode fazer outras conversas. Falar um pouquinho sobre suplementação, principalmente creatina e whey protein. O que tu nos diz desses dois suplementos? O que eu vou te dizer, Richard? O que eu tenho para te dizer é que são os únicos dois suplementos que, de fato, né, existem muitos e muitos e muitos estudos comprovando que funcionam, né? E aí eu vou voltar na mesma analogia que eu fiz no começo. Se eu tivesse que indicar para os meus pais o que tomar, eu diria que eles deveriam tomar creatina, né? Porque a creatina hoje, sem sombra de dúvidas, é o suplemento mais estudado, sobre o qual existe mais evidências científicas comprovando sua funcionalidade, suas ações, né, dentro do nosso corpo. E se tiver tempo, tu quiser, eu posso explicar, não sei se é interessante. Eu acho que sim. E então, eu acho que principalmente pra gente é importante que treina e gosta de treinar, mas pro indivíduo idoso, indivíduo longevo, Por quê? Por quê? Tá? A gente comentou, e aí vamos fazer um raciocínio sobre o que a gente já falou até aqui, né? A gente já comentou que o indivíduo idoso perde força e perde principalmente potência muscular, ok? A creatina, ela age principalmente, ela vai te dar um ganho, principalmente nos primeiros segundos de atividade física. Por quê? No nosso organismo, a gente tem 3 fontes de energias que a gente usa, né, ao longo do dia para manter nossos processos fisiológicos, mas aqui vamos falar de atividade física, tá? Que é a primeira delas, fonte creatina fosfato, né, que é uma fonte mais rápida, é a primeira quando dá para acender a fogueira. Onde ela está? A creatina fosfato, ela tá no músculo, ela é intramuscular, tá? A gente tem o glicogênio muscular, ok? E a gente tem os nossos ácidos graxos. Então, para atividades de curta duração, curtíssima duração, até 10 segundos, o principal combustível é a creatina fosfato. E o que ela faz e como ela age, tá? Para gerar movimento, para gerar energia, né, em qualquer processo fisiológico do nosso corpo precisa de uma molécula chamada ATP. Tá? Então, toda vez que existe algum processo para gerar movimento, existe uma quebra desse ATP, que é o trifosfato de adenosina. Okay? Quando esse ATP se quebra, ele gera uma outra molécula, que é o difosfato de adenosina. Okay? Onde a creatina age? A creatina, após ingerida, ela se transforma no nosso corpo em fosfocreatina. Então, quando o nosso ATP é quebrado e gera um difosfato de adenosina, ele precisa se ressintetizar e voltar a ser um trifosfato. A creatina doa essa molécula de fosfato para que interessante, né, esse processo, o seu processo ocorra de maneira mais eficaz e mais rápida. Te dá mais reserva. Te dá mais reserva, mais funcionalidade, né? E a creatina também aumenta a hidratação intramuscular, que isso auxilia em diversos processos ali de síntese proteica. Então eu tô me metendo um pouquinho na área dos nutri aí, mas tentando ser o mais didático possível. Então, se a gente parar para pensar que o indivíduo idoso perde potência e a creatina te ajuda a ganhar potência, a retardar a fadiga, né? Eu não vejo por que não ser administrado isso, claro, né? Com a devida orientação de algum nutricionista competente para saber a dose correta, para saber se não vai ter interação com nenhum outro medicamento, para saber daqui a pouco. Antigamente se tinha um preconceito que a creatina causava muito problema renal. Né? Hoje já se desmistificou muito isso, mas também é interessante manter uma hidratação correta para não sobrecarregar, né, toda a função renal. Mas eu acho um suplemento assim fantástico. Assim, hoje em dia é um suplemento acessível, barato, é algo a gente só tem que cuidar com a qualidade, né? Procurar marcas boas, marcas de qualidade, mas sem sombra de dúvida. E deve ser usado diariamente, né? Isso, a creatina é um suplemento de uso contínuo. Então você deve tomar
todos os dias. Se eu não me engano, a dosagem para a maioria da população é 5 gramas. Tá. E o Whey Protein? O Whey Protein é um suplemento, um suplemento à base de proteína, mas ele é especialmente eficaz porque o Whey Protein é um suplemento que contém todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que o nosso corpo não produz, né? São aminoácidos que a gente precisa ingerir pela alimentação. São os tijolinhos para a construção do músculo. Perfeito, Richard, perfeito. Então, e onde estão os aminoácidos na alimentação? Obviamente nas carnes, né? São as proteínas mais completas. Só que aí eu também vou levar para nossa longevidade e aí vou me meter um pouquinho na tua área e tu me corrige se eu estiver errado, por favor, tá? Acredito que com a velhice, com o passar dos anos, nosso intestino vai ficando mais lento, talvez, né? E digerir esses alimentos vai ficando cada vez mais difícil. Então, a ingesta de proteína no indivíduo idoso diminui. Então, nesse sentido, a suplementação de Whey Protein é fenomenal. Claro. E pra gente, né, como praticante de atividade física, também é bom. Porque você não vai comer um bife todo dia, você não vai comer, sei lá, a gente, por vezes, pela nossa rotina, não consegue suprir. E um indivíduo normal, Richard, se eu não me engano, ele precisa de 1 grama, 1,5 grama de proteína por quilograma de peso corporal. Um indivíduo que treina pesado, ele precisa de 2 gramas, tá? Isso é um cálculo de padeiro que a gente faz, mas a grosso modo é isso. Por mais que pareça simples, não é. Né? E aí eu queria também, aí é uma dúvida que eu quero perguntar para ti, tá? Quanto tempo leva um alimento para a gente conseguir, após a gente comer, após ingerir, para a gente conseguir absorver os nutrientes que ele tem para nos oferecer? Varia muito de pessoa para pessoa, certo? Mas, basicamente, o alimento que chega no estômago, se ele tem muita gordura, a tendência é ele ficar um tempo mais prolongado no estômago, 3, 4 horas às vezes, até mais tempo. Certo? Por exemplo, come um churrasco no final de semana com bastante gordura, ele vai ficar por mais tempo no estômago porque a gordura tem o efeito de retardar o esvaziamento gástrico. Então, aquela movimentação que o estômago faz, que a gente chama de movimento peristáltico, a gordura retarda esse movimento. E é por isso que, às vezes, a pessoa come algo gordo e diz, tô enfarado. Tá enfarado porque tá cheio de comida dentro do estômago. Certo? Alimentos mais leves, menos gordurosos, têm um trânsito gástrico mais rápido, certo? E a permanência no intestino delgado também não é muito prolongada, mais 2, 3 horas. Hoje a gente utiliza muito um exame de cápsula endoscópica, que é a ingestão de uma cápsula para visualizar na forma de um filme o intestino delgado. Que interessante, Richard. São para doenças no intestino delgado. Então tu ingere a cápsula e a cápsula vai fotografando, mas são centenas de fotos por segundo, e isso forma um filme. Quando a gente está fazendo esse exame, a gente vai acompanhando a cápsula. Onde está essa cápsula? Porque o paciente fica com um radinho aqui no cinto da calça e tu tem uma imagem, então tu consegue enxergar. Então tem pacientes que às vezes ficam horas, 4, 5 horas com a cápsula até ela atingir o intestino grosso. Outros pacientes não. Outros pacientes tu vai dizer, não, esse paciente a cápsula está muito alta ainda, e a cápsula já está no intestino grosso com 1, 2 horas, com pacientes com trânsito intestinal muito rápido. Então depende muito de paciente para paciente, pessoa para pessoa, né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu sou que nem pato, né? Eu como e eu já saio correndo pro banheiro. Obviamente que essa comida que tu ingeriu não é a mesma comida que tu tá eliminando. Sim. Mas quando tu te alimenta e a comida chega no estômago, vai uma informação pro intestino grosso se contrair. E a gente chama isso de reflexo gastrocólico. Então tu te alimenta, vai uma informação pro intestino grosso, o intestino grosso se contrai e o paciente evacua. Mas geralmente essas pessoas têm trânsitos um pouco mais
acelerados. E Richard, onde que acontece essa troca assim, desses nutrientes no intestino? Que parte do intestino? Principalmente no intestino delgado, na parte mais distal do intestino delgado, no ilho distal, onde a maior parte da absorção dos nutrientes ocorre nesta região, a absorção de vitaminas também, tanto que pessoas que, por exemplo, têm doenças intestinais inflamatórias, com inflamação do ilho terminal, ou o paciente que tem ressecção dessa região, tirou um pedaço dessa região, podem ter deficiências enzimáticas de vitaminas crônicas, que a gente tem que ficar fazendo reposição. A função do intestino grosso é puramente a função de desidratação das fezes. Ela desidrata as fezes. É claro, se a gente vai entrar numa outra seara, que é a seara da microbiota intestinal, é mais um assunto para mais uma semana sem parar. Mas as bactérias, os trilhões de bactérias que nós temos no intestino, elas têm múltiplas funções de metabolização dos alimentos, gerando múltiplas também substâncias que agem no nosso corpo inteiro. E a gente sabe que a dieta e a manipulação dessa microbiota intestinal de acordo com a dieta, porque a microbiota são as bactérias. Sim. Tu vai desenvolver bactérias de acordo com o tipo de dieta que tu ingere. Então, conforme a tua dieta, melhor ou pior, tu vai desenvolver um tipo de flora bacteriana diferente. Hoje, em doença intestinal inflamatória, nós sabemos que estes alimentos ultraprocessados, que são comuns em países do Ocidente, como os Estados Unidos. Me dá um exemplo desse tipo de alimento, já Te dou um exemplo. Pega um salgadinho, um pacote cheio de ácido lante, acidificante, tudo que tu tem que abrir lata e abrir pacote é ultraprocessado. Tudo que tu tem que descascar não é ultraprocessado. Por isso eu digo aos pacientes assim, ó, para de abrir pacote e descasca. Entendeu? Então, todos esses alimentos, onde assim tem centenas de substâncias ali que a gente nem sabe que está comendo, são ultraprocessados. Por isso que países como os Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Austrália, que são países ditos de primeiro mundo e ultra industrializados, a prevalência, os casos de doença intestinal inflamatória são muito mais altos do que países que não têm esse tipo de dieta. O Japão, lá embaixo, se alimenta muito com alimentos chamados, uma dieta chamada mediterrânea, rica em peixe, não é? Em azeite de oliva, esse tipo de alimento diminui o risco dessa atividade inflamatória. Então, vou te explorar mais um pouquinho, tá? Então, tu tá me dizendo que eu tinha uma ideia errônea que a doença, a inflamação intestinal, era algo mais genético. Tu tá me dizendo que o meio que te faz inflamar. Com certeza. A gente, assim, não sabe especificamente a causa da doença, tá? Mas a gente sabe que ela é multifatorial. A gente sabe que pacientes geneticamente predispostos, expostos a um ambiente propício, desenvolvem a doença. E que ambiente propício é esse? Ambientes com alimentação, com alimentos ultraprocessados, com tabagismo, com poluição. Esses pacientes têm um risco muito maior de desenvolver. Por quê? Porque há uma interferência nessa microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, tu imagina o seguinte, ó, tu tem trilhões de bactérias e micromésimos de milímetro do lado, tu tem centenas de milhares de anticorpos circulando. Então, é como se dois exércitos muito armados estivessem um de frente para o outro. A homeostase, ou seja, o equilíbrio desse processo é muito complexo. Muito complexo. Por isso que, quando tu tem um desequilíbrio nessa microbiota, nessas bactérias, gerando alterações da barreira de muco na região do intestino, há o desencadeante inflamatório. E aí o processo começa, e aí o processo não para. Porque uma vez desencadeado, ele é para o resto da vida. Não existe cura para a doença de Crohn, não existe cura para a retocolite ulcerativa. Tu vai controlar, como se fosse pressão alta, como se fosse diabetes, mas esse paciente tem que usar remédio para o resto da vida. Show de bola.
Richard, então acho que a gente né? se estendeu, né? Cara, eu tenho só a te agradecer por me receber aqui. Por favor. Por compartilhar todo esse conhecimento de uma forma. Eu sou teu fã pela didática que tu consegue explicar. E eu sou teu fã também, cara. Porque é difícil, são temas para a população no geral, pra gente que é leigo, são temas difíceis, né? De fazer os pacientes entender, e tu tem uma didática, e ao mesmo tempo que tu tem uma didática, tu tem algo que eu admiro, que é uma firmeza nos teus posicionamentos. Então, tu é firme com as tuas convicções. Eu acho que isso que faz tu ter toda a tua credibilidade. Obrigado, obrigado, meu amigo. Sabe que essa admiração é recíproca, né? Tu consegue atuar de uma forma muito eficaz com todos os seus alunos, estimulando, botando o pessoal, né? Tanto que eu já te mandei um monte de gente, tu sabe disso, né? E eu acho que... e tu também tem isso. Tu é muito didático, tu transformou, assim, questões muito complexas da fisiologia muscular em coisas muito simples, onde as pessoas entenderam. E nós precisamos isso, sabe? Que é conseguir passar para as pessoas esse tipo de conhecimento de uma forma mais simples, porque aí a gente consegue atuar, a gente consegue impactar na vida das pessoas e mudar a vida das pessoas. Que essa seja a primeira conversa de muitas, meu amigo. Deus quiser, muito obrigado.